Fala galera, vamos acompanhar junto com a turma do Gazeta Esportiva as últimas informações do Timão. Yuri Alberto participa de treino regenerativo no Corinthians e aguarda resultado de exames. E também Renan Lodge pode pintar no Corinthians? Vamos ver aí as últimas informações do Timão. Contato direto com o Thiago Salazar no Parque São Jorge para repercutir esse empate do Corinthians. Boa noite, Salazar. Conta pra gente o que você traz do Timão. Boa noite, Michele. Para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Bom, o Corinthians empatou com o Botafogo, perdeu a chance de subir ao G8 e tem mais 2 rodadas pela frente. Contra o Fortaleza, agora quarta-feira fora de casa, e depois encerra o Campeonato Brasileiro na Neoquímica Arena, diante do já rebaixado Juventude. Tudo isso com a cabeça onde? Com a cabeça na Copa do Brasil. Dia 10 de dezembro, o Corinthians abre a semifinal contra o Cruzeiro e o objetivo é ter o elenco pronto, apto, à disposição de Dorival Júnior para estes duelos na Copa do Brasil. Muito provavelmente, portanto, o Corinthians sequer mandará boa parte dos seus titulares, por exemplo, para essa viagem à Fortaleza, para esse jogo de quarta-feira. Principalmente por causa de alguns problemas no departamento médico, como Yuri Alberto e Memphis Depay. E o Dorival Júnior falou sobre isso depois do jogo com o Fogão. Vamos assistir? Bora lá. Yuri saiu sentindo um ponto de dor. Vamos aguardar um pouco. Acredito eu na altura da... Vou falar virilha, tá? Mas contemporizar também, que pode ser numa outra situação. Por isso que a gente prefere, às vezes, deixar para o dia seguinte, onde aí sim você tem condições de pontuar de uma maneira um pouco diferente. O Memphis, eu acredito que possa retornar ao longo dessa semana. Olha só, Michele, a tendência é que o Yuri Alberto não jogue essas 2 últimas rodadas do Brasileirão e o Memphis Depay talvez seja relacionado para o último jogo contra o Juventude. Oportunidade para Guinegão, para Dieguinho, para Vitinho, para outros reservas mostrarem trabalho para o Dorival Júnior, que vai preparar esse time para a Copa do Brasil. Já já eu volto com muito mais sobre o Corinthians, Mi. Muito obrigada, Salazar. Fala, Garrafa. O Corinthians está trabalhando essa reta final do Campeonato Brasileiro muito de olho na Copa do Brasil, não poderia ser diferente. Mas da mesma forma que eu cobrei o Palmeiras em relação à importância do Campeonato Brasileiro, o Corinthians parece que não está dando a devida importância ao brasileiro, ou pelo menos não está olhando com tanta atenção, porque o Corinthians ontem, no jogo contra o Botafogo, não podia ter deixado escapar aquela vitória. Porque o Corinthians, se ele vence a partida de ontem, ele seria o 8º colocado. E o que isso representa? Representa uma grande possibilidade de, no mínimo, pré-Libertadores na próxima temporada. O Corinthians ficaria dependendo somente dele nos 2 próximos jogos para terminar o campeonato em 8º. O campeonato já tem G7. Se o Corinthians não vence a Copa do Brasil, desde que vença o Fluminense ou o Cruzeiro, o Corinthians vai à Libertadores por uma pré-Libertadores. Agora, com este empate frente ao Botafogo, o Corinthians ele fica na dependência do seu desempenho contra a Fortaleza, pedreira lá em Fortaleza, né? E depois decidir em casa contra o Juventude e ainda a combinação de resultados. E na Copa do Brasil, é aquilo, a gente não sabe como é que esse Corinthians vai chegar, porque o Corinthians tem um bom time, Michele. O problema do Corinthians é elenco. Então, para 2 jogos contra o Cruzeiro, se o Memphis estiver em condição e tal, o Corinthians vai chegar e vai disputar contra o Cruzeiro. Mas o Cruzeiro é favorito para os 2 jogos, mesmo a decisão sendo na Neoquímica Arena. E aí, Alex, o que vamos esperar agora? Agora vamos ficar nesse esquenta, Corinthians e Cruzeiro, né? O all-in que o Palmeiras fez pensando na Libertadores, o Corinthians está fazendo pensando na Copa do Brasil. O problema é que no Brasileiro ele está fazendo sem querer, me parece. É que ele não está tendo condições de... Porque ele não tem elenco, então, né? Ele por não isso, tem elenco, porque a defesa ontem era a defesa titular. O Abel escolheu entregar o Brasileiro. O Dorival não conseguiu fazer algo no Brasileiro. E dificilmente vai fazer, porque o Corinthians não deve ir com todos os titulares para pegar o Fortaleza. E dificilmente vai somar 3 pontos nesse jogo. E com isso, se o São Paulo empatar com o Internacional no Beira-Rio, já não tem mais chance de ficar em 8º lugar. Só que assim, eu vejo, Alex, me desculpe, eu concordo que ele não vai com a força máxima, mas não vai com a força máxima em função de jogadores lesionados, diferentemente da opção. Não é por isso que eu falei. É isso. O Corinthians não está conseguindo jogar no Brasileiro o que poderia e deveria.
O Palmeiras escolheu não fazer isso. O Corinthians não consegue fazer isso. É diferente. Mas, de qualquer maneira, pelo brasileiro, ele não vai conseguir chegar à Libertadores. Aí vai ter que fazer apostar todas as fichas, o all-in que a gente fala, na Copa do Brasil contra um adversário bem mais forte do que ele, que é o Cruzeiro. Sei não, hein? Sei não esse ano, hein? Agora eu vou passar um fecha o noticiário do Corinthians com Salazar. O que mais você separou pra gente, Salazar? Vamos lá, Michele, tem algumas informações de bastidores, mas antes, ainda repercutindo esse empate do Corinthians com o Botafogo, o Dorival Júnior foi questionado sobre o desempenho do Corinthians, essa frustração de novo, não ter alcançado o G8. O time tem 3 derrotas, apenas uma vitória justamente contra o São Paulo e um empate nas últimas 5 rodadas, mas o Dorival fez uma avaliação positiva do próprio trabalho. Vamos acompanhar. Não acredito que seja uma das principais folhas do país, talvez. Não acredito nesse sentido. Nós tivemos muitas dificuldades ao longo do campeonato. Não vou esconder de vocês, não minto. O próprio torcedor tem consciência disso, sabe muito bem do que eu estou falando. Nós tivemos uma sequência absurda com a falta de 8, 9, de 10 jogadores entregues ao departamento médico, jogadores importantes, titulares da equipe. Essas dificuldades foram avolumadas com tudo que veio acontecer ao longo do ano, que vocês também acompanharam como nós, e nós procuramos fazer o nosso trabalho da maneira mais limpa possível. Eu sou muito sincero com vocês. As dificuldades que nós atravessamos aqui esse ano, eu não havia passado em clube nenhum. E, mesmo assim, nós, em momento nenhum do campeonato, nós nos aproximamos da zona de rebaixamento. Eu digo aqui abertamente que o nosso trabalho foi um trabalho muito satisfatório, um trabalho que quem sabe um dia possa ter algum tipo de entendimento para que ele não fique ao léu. Esse trabalho com os garotos que está sendo realizado, com certeza, futuramente dará um retorno importante ao Corinthians. Bom, o Dorival está se referindo às lesões que esse elenco sofreu durante esse período de temporada, principalmente Yuri Alberto, Memphis Depay e Garro. Ele teve o trio em poucas oportunidades. Além disso, o Corinthians sofreu o transfer ban e também não pôde dar ao Dorival os reforços que ele tanto precisa e tanto pede à diretoria. Além de tudo isso, essa situação do Corinthians política, que, quer queira, quer não, interfere no futebol. Aliás, antes de passar a bola para vocês, uma informação em primeira mão aqui, exclusiva da Gazeta Esportiva. André Sanches está aqui no Parque São Jorge, chegou há pouco para prestar esclarecimentos à Comissão de Justiça e Comissão de Ética sobre o caso dos cartões corporativos. Portanto, informação exclusiva, André Sanches acaba de chegar aqui ao Parque São Jorge para prestar esclarecimentos às comissões do Timão. Tá bom, Michele? Passo a bola para vocês. Obrigada, Salazar. E quanto esclarecimento que faz esses cartões? Fala, Michele, eu estou fechado com o que disse o Dorival. O Corinthians pode terminar o campeonato com todos os problemas que tem, problemas políticos, problemas financeiros, transfer ban. Ele pode terminar entre os 8 melhores clubes do Campeonato Brasileiro. Os 8 melhores. Pô, se o segundo não é bom para você, imagina o oitavo. Mas, por isso, cada um com a sua realidade. Cada um com a sua realidade. Olha a realidade do Corinthians, Michele. O 8º colocado com transfer ban, não pode contratar jogador, só trouxe o Vitinho, foi prometido ao Dorival 4 reforços, nenhum reforço chegou, ele não tem um elenco, ele tem um time, né? E o Corinthians está brigando ainda, está entre os melhores da Copa do Brasil, os 4 melhores. Com a realidade do Corinthians, o Dorival não podia fazer melhor, não. Imagina se for vice da Copa do Brasil. Você vai falar o quê? Não tinha expectativa de título. Pessoal... Bora te contar agora se existe alguma chance de Renan Lodge virar reforço do Corinthians. E a especulação tem tudo a ver com o episódio desse domingo. Primeiro, contar que o Renan Lodge está livre no mercado. Ele rescindiu seu contrato na FIFA com o Al Hilal e não tem um novo clube. Depois, o fato dele ser torcedor declarado do Corinthians. Para completar, nesse domingo, ele, Cancelo e João Félix estiveram na Neoquímica Arena para assistir a Corinthians 2, Botafogo 2. Pronto. Foi o suficiente para que nas redes sociais, especialmente nessa segunda-feira, um monte de gente cravasse que Renan Lodge pode virar reforço alvinegro em 2026. O que eu fiz? Entrei em contato com o Pablo Miranda, representante do Renan Lodge, e perguntei, existe alguma possibilidade? A resposta, abre aspas,
zero chance. Nem conversamos sobre essa hipótese, disse o representante do jogador. Pablo Miranda, que não foi à Neoquímica Arena, apenas o Lodge e os outros 2 jogadores que eu citei da seleção portuguesa. Importante registrar também que o Renan Lodge trabalha nesse momento para voltar para o futebol europeu. Aspas do empresário dele. Estamos conversando com times da Itália, da Inglaterra e de Portugal. A ideia é fechar nesse mês para começar a jogar a partir de janeiro. Apesar da disputa com o Al Hilal, o Renan Lodge já tem condição de ser inscrito e voltar a jogar a partir da reabertura da janela de inscrições. Só para completar em relação ao Timão, Corinthians, que pode ter reservas na partida contra o Fortaleza, Dorival Júnior está preocupado com desgaste físico de olho na partida de 10 de dezembro contra o Cruzeiro, Copa do Brasil. Mateuzinho suspenso e Yuri Alberto com dores na virilha são problemas para o jogo de quarta-feira. Jogo de ontem entre Corinthians e Botafogo, Neoquímica Arena. Petra e Pascoal ainda estavam aterrissando aqui em solo brasileiro, mas o Zé Elias estava atentíssimo a essa partida. O Corinthians fez um bom primeiro tempo, o Zé saiu na frente, terminou o primeiro tempo na frente, depois no segundo tomou a virada e num gol que se origina de um lance polêmico, consegue o empate 2-2, pontinho que acabou não sendo bom nem pro Corinthians, nem pro Botafogo. Essa jogada que o Zé Elias gosta. É isso que ele gosta. Ah, Léo Lins! Ele gosta. Ah, Léo Lins! Ele gosta, José. Não, mas é a mania de a bolinha dar um chutão. Dar um chutão lá na volante de frente. costas, Zé. Não, e outra, né, ele apostou corrida, né? Ele contou que o Newton feliz da vida ia... com o Léo Lins, que eu gosto dele, mas ele anda errando bastante. Ele é bom goleiro. Olha aquela goleiro. bola que ele pegou. Ele pegou uma bola difícil. O Corinthians teve o primeiro tempo, fez um bom primeiro tempo no sentido de marcar pressão à equipe do Botafogo e não deixar o Botafogo jogar. E aí o Corinthians conseguia jogar no erro do Botafogo, né? É que o Corinthians fura aí, hein? Se não for, um abraço. Não é que o Corinthians criou aquela várias oportunidades. Aí depois o Botafogo no primeiro tempo teve essa dificuldade, mas tinha um ponto que aparecia o tempo todo, que era no começo, no primeiro tempo, Savarino jogando nas costas dos volantes com uma facilidade para encontrar os passes ali. E aí no segundo tempo o Montoro, né, quando entra no lugar de Savarino, trabalha ali da mesma forma, com uma facilidade de treino ainda. E logo depois ele se machuca, né? Ele se machucou. Sente as costas, já tá com problema lá, né? Já tá com problema. Agora o Barreira entrou muito bem também. Ó o voleio, ó. Vai lá, Bebeto, Teto. O Barreira entrou muito bem, porque o Barreira, ele não ficava preso ao lado do campo, né? Ele fechava em diagonal e dificultava para o Mateuzinho em termos de marcação, porque o Mateuzinho não sabia se acompanhava ou se permanecia na sua posição. E o Corinthians tem sérios problemas quando não joga Memphis, quando não joga o Guinegão. Por quê? O Corinthians não tem jogadores que seguram a bola na frente. E aí é impossível, a bola bate e volta, bate e volta. O Yuri Alberto não é esse cara. O Yuri Alberto não tem essa é uma das poucas oportunidades que o Corinthians teve no segundo tempo, né? O Botafogo foi superior. E o Yuri Alberto não consegue segurar. Isso aí já no finalzinho, né, que o Corinthians conseguiu uma belíssima jogada do Vitinho que entra. Mas uma vez entrou bem, né? Então, é isso que eu ia falar. O Corinthians estava com muitas dificuldades. Aí é o lance polêmico, né? O Corinthians estava com muitas dificuldades para jogar porque a bola batia e voltava. E o Botafogo conseguia recuperar essa bola e jogar. Quando entra o Guinegão e o Vitinho, eles conseguem segurar um pouco mais essa bola. E o Corinthians consegue sair um pouco mais. E também um pouco, acho que o David, né, quando faz 2-1, eu não sei se foi a ordem do David, se foi foram os jogadores do Botafogo. Por essa câmera a bola não saiu. Parece que não saiu. Se foram os jogadores do Botafogo que tiveram essa atitude, eles fizeram o segundo gol e com 35 minutos eles recuaram. Recuaram para trás da linha do meio campo esperando o resultado e o Corinthians conseguiu, como eu falei, a entrada do Vitinho e do Guinegão, deu pelo menos uma possibilidade do Corinthians segurar um pouco mais essa bola e ter um pouco mais de aproximação do time, né, em bloco, vamos dizer assim. Mas num todo, acho que o Botafogo teve também um controle maior do jogo. Barreira ali no final a gente mostrou, arriscou mais um voleio. Não, ele entrou muito bem na partida. E o Mateuzinho com uma dificuldade enorme. O Mateuzinho, não sei, eu falei aqui ontem. Tomou o terceiro cartão. E volto a falar. Tá fora do jogo contra o Fortaleza no Castelão. E volto a falar. Todo jogador que pegar na bola e partir para cima do Mateuzinho e conseguir levar a superioridade do Mateuzinho, o Mateuzinho vai tomar cartão amarelo. Porque ao invés de ele tentar melhorar a marcação, chamar alguém aí, porque hoje ele tem várias pessoas da comissão técnica, várias pessoas no staff, né? Mandar ou pegar o Mateuzinho, vem cá, Mateuzinho, quando o cara está de costas, não adianta você chegar chutando para querer intimidar o jogador. Só você vai ser prejudicado, você vai tomar o cartão amarelo, aí o cara vai pegar a bola e vai partir para cima de você, você não vai conseguir fazer nada. Infelizmente, o Mateuzinho nos últimos jogos tem feito isso.
tem tentado intimidar os jogadores. Não serve nada. Faz o seguinte, chama o pessoal do scout, fala assim, por favor, me ajuda aqui na marcação, me dá as características desses jogadores, deixa eu ver o que eles fazem, deixa eu entender quais são as movimentações, onde ele recebe a bola, onde ele não recebe a bola. Por quê? Porque aí você já entra sabendo exatamente como é o seu jogador, como é o seu adversário. E não tentar intimidar e não tentar criar alguma coisa para vou anular esse jogador dando pancada ou mostrando para ele que aqui não. Não é assim. Você lembra no jogo contra o Cruzeiro? Teve o Arroio. Acho que foi o Arroio, né? O Arroio fez a mesma coisa com ele. Aí no meio campo falou assim, por que você está me olhando de cara feia? Sim. Não adianta. Então assim, peguem aí o pessoal da comissão, trabalhem isso com o Mateuzinho, porque senão ele vai jogar 3 jogos e ficar um de fora. Porque se eu sou o time adversário, eu falo o seguinte, pega a bola, parte para cima do Mateuzinho, que ele vai tomar cartão amarelo e depois nós vamos ter facilidade para jogar. Corinthians de 42% de aproveitamento dos pontos no Campeonato Brasileiro, 46 pontos. Agora já pode, Zé Elias, respirar. Agora já pode. Já fiz todas as contas. Você fez? Não tem mais risco. De 45 para baixo, todo mundo corre risco. Não tem mais como, não tem mais como. É melhor jogar, hein? Deixa muito a desejar, mesmo levando em consideração todos os problemas de lesão e administrativos políticos. Uma coisa é o que acontece fora. Outra coisa é o que vai no campo. Mas uma coisa influencia na outra, né? Influencia muito, né? Porque você tem limitação no seu elenco, as limitações são gravíssimas, e você percebe que tem dificuldade. Se você não joga com os 11 titulares, o Corinthians cai. Tem uma coisa que eu acho que precisa acelerar esse processo, não sei como vai funcionar isso, o Carrijo. Depois da lesão, não sei se ele voltou antes, se foi por necessidade, mas fisicamente dá para ver que ele está totalmente fora de ritmo. O jogo está a 100 por hora, ele está a 60, 70, né? E ele é uma peça fundamental para esse Corinthians, porque no meio campo, com Carrijo, Martínez, aí eu não sei se vai jogar Bidon ou Maicon, que normalmente ele usa esse na semifinal contra o Cruzeiro. Contra o Cruzeiro. Esses caras são importantíssimos, mas o Carrijo, para mim, no meio campo, é o cara mais importante do Corinthians, pela experiência e pela capacidade que ele tem, porque ele é um jogador frio. Então ele tem marcação-pressão, ele tenta a jogada, ele segura, ele sabe a hora de acelerar o jogo, ele sabe a hora de chamar uma falta, diferente dos outros jogadores. Se ele não estiver bem, a bola dificilmente chega no Carrijo, no Garro. O Memphis é importante nesse sentido também, muitas vezes ele aluga os 30%, lá os 30 metros de campo, e às vezes não joga bem, mas ele condiciona muitas vezes e cria uma facilidade para o Yuri Alberto, para o Yuri poder se movimentar e criar os espaços ali, né, para se movimentar, para finalizar. Mas assim, o Dorival, dentro do que ele tem nas mãos e na possibilidade que ele poderia fazer, eu acho que ele está fazendo até que bem, está tirando às vezes leite de pedra. O time do Corinthians tem muitas limitações. Tem muitas limitações. Já pensou, esse time pode terminar a temporada com 2 títulos tendo jogado? Vai, Fabrício, fala se eu estou sendo muito rigoroso. 80% dos jogos de regular para mal. E pode terminar a temporada com 2 canecos. É bom lembrar que o Cruzeiro também poupou gente nessa última rodada, né? Porque está pensando na decisão da Copa do Brasil. Perdeu para o Ceará. Então, empatou com o Ceará. Empatou com o Ceará. Quem perdeu para o Fortaleza foi o Atlético Mineiro. 1-0. O que fica para mim... Já estava perdendo e buscou o empate. Quem é que vai ficar com ele? Ninguém quer a 8ª vaga? Eu desconfio que alguns clubes não querem. Eu estou falando sério, não estou brincando, não. Porque de repente eu estou achando até que o Grêmio está querendo, porque se o Grêmio ganhar as 2... O Grêmio tem 2 partidas a fazer. Se o Grêmio ganhar as 2 partidas que tem, vai ficar com essa vaga. Porque o São Paulo está tropeçando. Tem uma parada dura, o Grêmio, que é o Fluminense. Em casa. O jogo é no Sul, né, Fabrício? Amanhã essa partida acontece. O outro jogo é muito acessível. Mais do que acessível, é obrigatório. Os 3 pontos são obrigatórios, que é contra o Sport. Então, o Grêmio está nessa briga aí também. O Grêmio que deu susto na torcida... Aqui no primeiro turno, a primeira vitória do Sport na competição foi sobre o Grêmio lá no Sul. Então, vamos ponderar a respeito disso. O Botafogo, campeão da Libertadores e campeão brasileiro do ano passado, para a torcida é uma decepção. Mas vai tranquilinho para a Libertadores, né? Fase de grupos. Vai conseguir se classificar para a Libertadores. O torcedor queria mais. Eu sei que o torcedor do Corinthians também queria mais. Esperava que o time fosse entre os 4 primeiros do campeonato. Eu nunca achei isso. Eu sempre achei que o Corinthians ia brigar entre o 8º e 10º. Sempre disse aqui, para mim o Corinthians vai brigar entre o 8º e 10º. Não dá. Ainda mais com todos os problemas que teve, impeachment de presidente, tem ainda tem um BO para resolver lá na FIFA, que não tem um negocinho para pagar lá, inclusivemente. Tem mais 4, como diria aquele repórter amigo nosso, inclusivemente, tem mais 4 BO para cair ainda lá na FIFA. Não tem só esse que está lá, não.
Tem mais aí, tem mais lá um negócio ainda, tem bastante coisa. E aí o Corinthians ainda está nessa fase, não vai. O Corinthians ficou longe da zona de rebaixamento. Mais ou menos, não foi tão longe assim. Não, Tetra, ficou longe. Para você, levando em consideração as aspirações iniciais de Botafogo e Corinthians, lembrando que O Corinthians está a 11 pontos, né? Da Libertadores, vamos dizer assim, né? a 11? Não, mas tô falando da oitava. Pode ter a A oitava vaga, né? Sul-Americana. Não, pode ter. Sim. Se Fluminense ou Cruzeiro forem campeões da Copa do Brasil, vai ter a oitava vaga. É uma vaga. E se o Corinthians for campeão da Copa do Brasil, vai para a Libertadores direto. É melhor jogar. Tetra, É melhor jogar. diante do que a gente imaginava de Botafogo, atual campeão brasileiro ainda, e agora penúltimo campeão da Copa Libertadores, campeão da edição do ano passado, da temporada passada, e do Corinthians, quem é que está devendo mais no brasileiro para você? No Brasileirão, pensar que para mim o Botafogo já está na Libertadores, pelo menos na pré-Libertadores, né? Porque acredito que ali quem está em oitavo, nono, não alcança mais. Você que é bom aí dos números, não alcança não. Das contas que você fez, acho que Fluminense, Botafogo e Bahia estão na Libertadores. Estão brigando quem vai para a fase de grupos direto. Esses três. E os outros dois na pré-Libertadores. No Brasileirão, eu acho que assim, o Corinthians está devendo mais. Porque na temporada não, porque o Corinthians já tem o título do Campeonato Paulista e chega à semifinal da Copa do Brasil, com chance no mata-mata. Eliminando o Palmeiras. O favorito no confronto. Sem contar que ganhou o Paulista em cima do Palmeiras, e essa fase da Copa do Brasil ele passa também contra o Palmeiras no Allianz Parque, ganhando os 2 jogos. Sim. Mas assim, como você me perguntou, Campeonato Brasileiro, não falou da temporada do Campeonato Brasileiro, eu acho que assim, o Botafogo, eu não colocava ele como favorito para título. De repente, mais ali no G4, pode ser, mas todos esses problemas de montagem, remontagem de time, problema de treinador, manda embora, vem outro, contratações, o John Textor aí envolvido com muitas polêmicas, se não fosse isso tudo, acho que o Botafogo poderia brigar mais lá na parte de cima. Mas, assim, muitos problemas fizeram que o Botafogo, de repente, aí, ele ainda tem essa chance, depende dele também, para chegar à fase de grupos pelo Brasileirão, ele mantendo aí as vitórias, ganhando os 2 últimos jogos, está num contexto, classificou na fase de grupos pelo Campeonato Brasileiro. Agora, o Corinthians, assim, ele oscilou tanto que teve momentos que a gente falou, está brigando para não cair. Aí agora a gente já teve momentos que a gente falou assim, tá brigando para ir para Libertadores. O Corinthians se emendar em algumas vitórias. Porque também é aquela coisa, né? Pode virar G8. Todo mundo hoje vai para Libertadores. Agora é o futebol brasileiro, que com má gestão, com desorganização, com crise, com dívida, com troca de treinador, com jogador sendo cobrado pelo torcedor, com invasão de CT de treinamento, com transfer ban, com o grande ídolo do time correndo risco de ir embora, muita gente joga mais na seleção da Holanda do que joga no Corinthians. Com todos os problemas, o Corinthians pode ter mais um título na temporada, que é um título importantíssimo, porque a Copa do Brasil já dá uma vaga direto para a Libertadores. Aí como é que você vai falar que a temporada foi ruim, se o Corinthians ganha a Copa do Brasil? Ganha o Campeonato Paulista, ganha a Copa do Brasil e tem a vaga direto para a Libertadores, com todos esses problemas. Aí os caras vão olhar de um outro lado, um grande rival, gestão, organização, planejamento, salário em dia, contratações, 800 milhões de contratações, superávit, termina o ano com 1 bilhão e 200 milhões, não ganha nenhum título na temporada. É esse futebol maluco brasileiro. Por isso que dizem assim, é o campeonato mais duro, mais difícil. Não é o melhor. Tecnicamente não é o melhor, porque um time com todos os problemas ganha título. O outro todo organizado não ganha título. É muito dessa competitividade que o futebol é tão nivelado que um time todo desorganizado ganha título e o outro todo organizado não ganha título. Essa loucura do futebol brasileiro, que o errado vira certo. Você trabalha errado, você faz tudo errado e você ganha título assim mesmo. Como é que você explica um negócio desse?
Yuri Alberto se reapresentou ao Corinthians na manhã desta segunda-feira, depois de deixar o gramado da Neoquímica Arena, alegando dores na região da virilha. O atacante participou normalmente das atividades no CT Joaquim Grava e fará exames para checar se terá condições de jogar em campo na quarta-feira, contra o Fortaleza, no Castelão. No último domingo, Yuri foi titular do Timão no empate em 2-2 com o Botafogo. E, ao fim da partida, sentiu dores. O atacante deixou o campo com dificuldades de locomoção. De acordo com as informações divulgadas pelo Corinthians, o treinamento desta segunda-feira contou apenas com as reservas em campo. O técnico Dorival Júnior comandou um trabalho de ataque contra a defesa e um jogo em campo reduzido. Os atletas que atuaram por 45 minutos ou mais no fim de semana cumpriram uma rotina de exercícios regenerativos na parte interna do centro de treinamento. O Corinthians volta aos trabalhos na manhã da próxima terça-feira para a única atividade voltada para o duelo contra o Fortaleza. A tendência é de que alguns nomes sejam preservados para que estejam em boas condições físicas para as semifinais da Copa do Brasil.